e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como ter espiritualidade no dia a dia. Eu sei como você se sente com a correria do dia a dia, suas tarefas, trabalho, e quase nunca a gente tem tempo, né? A gente está sempre ocupada com alguma coisa. Isso acaba roubando um pouco o nosso tempo, a nossa intimidade com a nossa espiritualidade. Então hoje eu vou conversar com vocês a respeito disso. Nós vamos trilhar um caminho para ter uma vida mais espiritualizada, uma conexão maior com o nosso Pai, com o nosso Criador, tá bom? Então eu quero falar para vocês que a verdadeira espiritualidade não é feita de grandes emoções. Naqueles momentos em que nós estamos emocionadas na igreja ou em algum outro evento religioso, não. A verdadeira espiritualidade, ela acontece no dia a dia, no cotidiano, no ordinário, na nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso marido, quando a gente exercita a nossa fé com as coisas que acontecem na nossa vida. É ali que a verdadeira espiritualidade se manifesta, tá bom? Então, eu quero que você entenda que a espiritualidade não é um momento isolado, mas uma forma de viver, uma filosofia de vida, uma forma de você ver o mundo com os olhos espirituais, tá bom? Então, eu quero começar essa aula com uma citação bíblica que está no livro de Colossenses 3:23, que diz assim: tudo o que fizeres, fazei de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Ou seja, tudo que você for fazer, tudo no seu dia, se você for lavar uma louça, se você for passar um aspirador na sua casa, faça de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor. Essa é a sua verdadeira oração, tá? Orar é falar, mas também agir. São atos de serviço. Essa é a verdadeira oração. Piedade, ela não é passividade, mas sim uma entrega consciente. Então, você exercita a sua piedade, a sua espiritualidade com consciência, estando verdadeiramente ali com a sua mente, com o seu coração. Você tem consciência da sua identidade, você conhece o seu lugar, você sabe onde é que você tem que estar, né? No lugar de oração. Tem um filósofo antigo chamado Epiteto, que ele fala que a espiritualidade é domínio próprio, é viver segundo a razão e a ordem. Então, você manifesta a sua espiritualidade quando você tem controle sobre as suas ações. Muita gente se diz espiritual quando, na verdade, é uma pessoa religiosa, mas não espiritual, porque ela não tem domínio próprio, ela não tem mansidão, ela não tem controle sobre as suas emoções. Então, a espiritualidade dela não é real, não é interior, é só de fachada, é só uma máscara que ela usa. E você, que é uma mulher sublime, você não vai ser assim, você vai ter espiritualidade no seu cotidiano, no seu dia a dia, se manifestando diariamente na sua vida, tá? A espiritualidade, ela é uma prática, não uma ilusão. Então não adianta você achar que está sendo espiritual sem fazer nada. Não adianta. Então tem que ter práticas, tá? O Levis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala exatamente isso. É o que a Bíblia também fala, né? A fé sem obras, ela é uma fé morta. Então é necessário ter práticas diárias para você desenvolver a sua espiritualidade. Ou seja, comece pelo seu mundo interior. Muita gente quer mudar tudo, quer mudar o mundo, quer mudar a sociedade, quer mudar a igreja que frequenta, mas não tem capacidade de começar mudando as suas próprias atitudes, mudando a sua própria vida, arrumando a sua própria cama, arrumando o seu próprio quarto.
Então, antes de querer fazer qualquer mudança fora, a gente precisa primeiro fazer as mudanças, as reformas necessárias dentro de nós mesmos, tá? Espiritualidade, ela começa com ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Então, em 1 Coríntios 14:33 ensina isso. A gente precisa ordenar toda a nossa vida, tá? Então, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas vai pegando uma área da sua vida que está bagunçada, o seu guarda-roupa, por exemplo, arrume o seu guarda-roupa. Depois arrume o seu quarto, depois arrume a sua cozinha e você vai ordenando a sua casa, depois a sua vida, as suas emoções. É assim que você vai construindo uma intimidade, uma vida verdadeiramente espiritualizada, tá? Carl Jung ensina que o segredo não é fugir da vida, mas integrar luz e sombra. Então a gente precisa aprender a ter uma vida consciente e a integrar os nossos defeitos, as nossas qualidades naquilo que nós efetivamente somos, saber reconhecer quem nós somos, o que a gente tem de bom e o que a gente precisa melhorar. E Viktor Frankl, ele fala que até os sofrimentos que a gente enfrenta na vida, se for assumido com propósito, ele pode dar um sentido. Então, até na dor, a gente pode encontrar um sentido, desde que a gente coloque um propósito naquilo. Eu, por exemplo, já passei por isso. Eu tive a minha primeira gestação, com 4 meses eu perdi o bebê. E foi a maior dor que eu poderia imaginar, que eu poderia passar. Só que essa dor, ela me ensinou muitas coisas. Ela me ensinou a confiar mais em Deus, a confiar nos planos e nos projetos de Deus e principalmente a ajudar outras mulheres que passaram pela mesma situação. E fui procurada por muitas mulheres que passaram por essa mesma situação e eu tinha uma palavra, porque eu tinha vivido aquilo. O cuidado nos detalhes é uma forma de devoção, porque muitas mulheres, elas vivem no piloto automático. E você, como mulher sublime, a partir de hoje não viverá mais assim. Quando você está no piloto automático, acidentes acontecem, você está fisicamente em um lugar, mas a sua mente e o seu espírito não estão ali. Então você não está vivenciando aquele momento da maneira correta. Então, a partir de hoje, você vai começar a prestar atenção nos detalhes e a viver verdadeiramente cada momento, prestando atenção no que de fato está acontecendo. Isso vai gerar em você uma verdadeira devoção, uma verdadeira espiritualidade. Em Mateus 6,33 está escrito: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, práticas para cultivar a espiritualidade no dia a dia é buscar primeiro o reino de Deus. Então, separe pelo menos 10 minutos da sua manhã diariamente para agradecer, pedir sabedoria e ler um salmo ou um provérbios bíblico, que você vai ver a sua vida mudando constantemente. Eu tenho certeza que você, ao acordar, você abre o seu celular para olhar redes sociais ou qualquer coisa do tipo. Substitua isso, substitua esse período de rede social por leitura bíblica e conexão com Deus. 10 minutos do seu dia. Eu tenho certeza que você é capaz de fazer isso. Então faça e comece a ver o que vai acontecer na sua vida a partir dessa atitude. E tudo na vida a gente pode transformar em hábito, desde que a gente queira. Estudos falam que se a gente fizer por 21 dias, outros falam por 66 dias, a mesma coisa, ela vira um hábito. Então precisa ter persistência para transformar isso em um hábito. É como escovar o dente, como tomar banho.
Mas com o tempo e quando virar um hábito, você vai fazer sem nem pensar muito. Você vai acordar e você vai fazer esses seus 10 minutinhos de devoção, de dedicação, de leitura e de aprendizado, de conexão entre o seu eu físico e o seu eu espiritual e criador. Tarefas simples como dirigir, lavar uma louça, passar um aspirador na casa podem ser feitas com gratidão e como uma forma de adorar a Deus. Por exemplo, quando eu estou lavando louça, quando eu estou fazendo alguma atividade na minha casa, eu estou ou orando em silêncio ou ouvindo alguma pregação, alguma ministração. Eu aproveito para ouvir os pregadores que eu gosto. Então, eu lavo a louça, eu não fico ali pensando em coisas aleatórias. Eu estou ou orando ou ouvindo uma pregação, aprendendo algo do céu, algo espiritual. Então é o meu momento de estar conectada com Deus. E você precisa aprender a usar esses momentos também como forma de gratidão e de adoração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito que é para dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a gente precisa, em qualquer lugar, em qualquer circunstâncias, agradecer. Tá? Então precisamos encontrar motivos para agradecer. Como eu já tinha falado nas aulas anteriores, você precisa ter o seu caderno Mulher Sublime. E nesse caderno você precisa anotar diariamente pelo menos 3 motivos de gratidão, 3 motivos pelos quais você é grata naquele dia, motivos novos, cada dia um motivo novo. Isso vai te ajudar a desenvolver o hábito de ser grata, o hábito da gratidão, tá bom? É muito importante você ter momentos de pausa no seu dia para ouvir a voz de Deus, tá? Eu sei que é corrido demais, mas é muito importante. Então, pare, seja na hora do almoço, seja no cafezinho da tarde, seja na ida ao banheiro, mas pare por alguns momentos para buscar e ouvir Deus falando ao seu coração, tá? Estabeleça essas pequenas pausas no seu dia a dia. E, principalmente, entenda que o serviço ao próximo é uma expressão da espiritualidade. Então, quando você ajuda um vizinho, envia uma mensagem para uma amiga que está precisando de encorajamento, ou alguém que esteja precisando, pratica pequenas bondades no seu dia a dia, ajuda alguém a atravessar a rua, são atos de expressão da espiritualidade também. Então, a espiritualidade não é só quando você está ajoelhada orando, mas em tudo do que você fizer, você pode ser espiritual, tá? A graça, ela habita nas rotinas, tá bom? Então, a gente precisa aprender a amar a rotina e a ter espiritualidade na rotina. Eu tô frisando muito isso porque é muito importante. A partir do momento que você vira essa chave na sua vida, você começa a ver o mundo, ver as outras pessoas com outros olhos, com os olhos espirituais mesmo. Então, eu vou te falar agora 5 hábitos para você diariamente praticar, que vai te ajudar a ter uma vida mais espiritual. Então, o primeiro é acordar com intenção, tá? Acordar sabendo que você vai fazer os seus 10 minutos de oração. Então, se ter uma intenção na sua vida, pedir sabedoria, fazer a sua leitura, não acordar por acordar, mas acordar com intenção, acordar consciente mesmo, sem ser no piloto automático. O 2, silêncio ao menos 5 minutos por dia, tá? Então, a prática do silêncio, ele vai te ajudar a ter essa comunhão com o seu interior e com o mundo espiritual, com Deus, tá? Então, o livro de meditações de Marco Aurélio, ele ensina sobre isso, né? De você ter esse momento de silêncio, que é importantíssimo.
3. Palavras de Deus antes da palavra do mundo. É o que a gente já falou. Seus primeiros 10 minutos do seu dia, palavra de Deus. Depois vem as palavras do mundo, mas primeiro dedique esse tempo a Deus. 4. Serviço como oração. Fazer o bem, ajudar as pessoas como um ato de oração, um ato de espiritualidade. E 5, amor visível nas atitudes, tá bom? O amor, ele pode ser vivido como um estilo de vida, e isso vai despertar e enaltecer o seu eu interior e a sua espiritualidade. Você agir com bondade, com piedade, com amor, com todas as pessoas e com tudo que você for fazer, com as suas atividades, com as suas tarefas do dia, fazer tudo com amor. Seja, portanto, uma luz no seu lar. A mulher sábia, ela edifica o lar, mas não apenas em estrutura, mas principalmente com espírito, com presença, com intencionalidade. A espiritualidade que não toca relacionamentos, ela é uma espiritualidade vazia. A sua espiritualidade precisa te transformar em uma mulher com espírito manso e humilde, e essa transformação em você vai transformar o seu marido, seus filhos, seus pais, a sua casa como um todo. Então, o chamado dessa aula de hoje é para que você se transforme em um templo vivo. Deus deseja caminhar com você em todos os momentos do seu dia. Quando você o inclui nas suas tarefas, até aquilo que é mais simples se torna gratificante e tem um significado, tem um propósito. Então, eu quero que você escolha uma prática espiritual para implementar diariamente nessa próxima semana e observe como isso vai impactar a sua vida como um todo. Se você se sentir confortável, compartilhe aqui nos comentários ou no grupo da comunidade os seus planos para inspirar também outras mulheres. Ser espiritual no dia a dia não é sobre um momento isolado do seu dia, mas sobre uma vida conectada com Deus em todas as coisas. Caminhe com Ele e você verá como cada dia será cheio de propósito e de paz. Um beijo para você e até a próxima aula.